gente! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Nesse vídeo, como vocês já viram no título, vou falar um pouquinho sobre vegetarianismo, veganismo, estilos de vida, qual a minha experiência com isso, como foi minha adaptação e várias coisas que vocês me perguntaram num box de perguntas que eu deixei no Insta. Primeiro de tudo, acho importante esclarecer que aqui eu tô deixando a minha opinião, a meu ponto de vista. Não existe nenhuma verdade absoluta sobre o que eu vou dizer, eu posso inclusive estar errada e você pode discordar de mim. E fique à vontade, vamos conversar sobre isso se você tiver outro ponto de vista, se você discordar ou concordar em algo. Vamos concordar, vamos ter um diálogo saudável, coisa que é meio difícil nos últimos tempos, a gente debater de uma forma saudável e tentar achar um consenso sobre o que estamos dialogando. Então é isso, nada do que eu vou dizer é uma verdade absoluta, é só a minha opinião, as minhas pesquisas, a minha vivência sobre, e é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Vegetarianismo está frequentemente associado à alimentação, apesar de que ele pode se estender a algumas outras vertentes, como produtos vegetarianos. Não se alimentam de carnes animais, coisas que levam à morte de um animal, então carne bovina, carne suína, frango, peixe, tudo isso. Também, como eu falei, existem alguns produtos que podem ser considerados vegetarianos e não veganos. Por exemplo, um produto que não leva à morte de um animal, não é utilizado carne de animal, mas não pode ser considerado vegano porque tem algo de origem animal, às vezes é testado em animal. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, esse foi um post que eles fizeram no Instagram, segundo eles, o veganismo busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra animais, na alimentação, vestuário e qualquer outra finalidade. Eu achei sensacional a forma como eles colocaram de busca excluir na medida do possível e praticável. Por que eu estou falando isso? Opa, querida, só um instante. Vamos lá, eu atualmente faz cerca de um pouco mais de um ano que eu sou vegetariana, não sou vegana, mas estou caminhando para. Por quê? Desde criança, desde que eu me entendo por gente, que eu entendi o que era uma carne, de onde ela vinha, o que acontecia para eu estar me alimentando daquilo, que eu não me simpatizei com a ideia de comer carne. Eu comia, mas assim, muitas vezes quando tinha um estalozinho na minha cabeça de tipo assim, nossa, um animal teve que morrer pra eu estar comendo isso aqui é um animal morto. Eu me sentia pessimamente mal e não gostava, e enfim. Mas foi um hábito, eu fui criada comendo carne, não é uma coisa que você... Assim, conseguir você até consegue, mas não é uma coisa fácil de você tirar do dia pra noite. Então eu fui indo aos poucos diminuindo o meu consumo de carne, porque eu já não estava fazendo questão de comer carne. Eu olhava e falava, tipo, sabe, não tô afim, não faço questão. Até que chegou um dia que eu tomei vergonha na minha cara e falei, olha, não quero mais. Eu virei pra minha mãe e falei, olha mãe, não tô mais comendo carne, porque não vai mais de acordo com o que eu acredito. É uma coisa que eu comecei a me sentir mais mal por estar consumindo do que por não consumir. Não, é isso mesmo. E eu acho que assim, pra tudo na vida, é importante que a gente se sinta bem com as escolhas que a gente tá fazendo. Não faria sentido eu continuar com aquele hábito que eu sabia que eu não ia me sentir bem se eu continuasse daquela forma. Então eu resolvi cortar da minha alimentação. Só que a partir do momento que eu comecei a cortar a carne, que eu comecei a entrar nesse mundo mais de informações sobre vegetarianismo, veganismo e ecologia também, principalmente, eu fui vendo o quão profundo era isso. Vai muito além de questões de sofrimento animal. Minha maior causa atualmente é pelo sofrimento animal, porque eu já não achava justo e eu cheguei a ver vários vídeos, vários filmes, cheguei a pesquisar muito sobre como era a forma como esses animais eram tratados, como era a vida deles, como eles eram abatidos e... é realmente muito cruel. Se você tiver interesse
e tiver estômago para assistir isso, procure saber como são testes de laboratório, inclusive, várias outras coisas, porque eu vou inclusive deixar aqui embaixo vários filmes e vídeos de referência. É algo realmente muito cruel. Se você tem um mínimo de empatia por uma vida, por um animal, você percebe o quanto que isso é desumano. Essa foi a visão que eu tive, sempre tive, e hoje, graças a Deus, eu consigo ter essa consciência e esse autocontrole. A partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre os impactos ambientais, ecológicos que o consumo de carne tem, que a indústria da carne tem no meio ambiente, é simplesmente deixa de ser uma questão de escolha, passa a ser uma questão de sobrevivência. Se a gente quer estar com um planeta saudável, nos próximos anos a gente tem que repensar muito a forma como a gente consome, a forma como a gente trata todas essas questões. Em média, cada boi ou vaca produz de 250 a 500 litros de metano por dia. Só no Brasil, o rebanho está estimado em 218 milhões de cabeças de gado, segundo os números do IBGE. O metano tem potencial poluente de 25 vezes superior ao gás carbônico. Além disso, a derrubada de vegetação nativa é consequência da abertura de pastos que reduz o número de árvores responsáveis por absorver o gás carbônico durante o processo de fotossíntese, aumentando assim a quantidade de poluentes na atmosfera. E uma questão muito importante é como os incêndios, por exemplo, na Amazônia, na Austrália, como questões assim estão relacionadas com o consumo de carne, com a indústria de carne. Esses são dados que eu peguei da página do Animal Equality Brasil, que é uma página incrível no Instagram. Os ambientalistas associam essa tragédia sem precedentes à mudança climática, que, por sua vez, é consequência do aquecimento global. Hoje, a criação de animais para abate é a principal responsável pelo aquecimento global. Se a indústria de carne não desacelerar seu crescimento, será responsável por 27% do efeito estufa até 2030, e mais por 80% do aquecimento global até o ano de 2050. Quando você entende o tamanho da dimensão que isso toma, vai muito além de você ter empatia por uma vida. É você ter empatia pelo lugar que você mora. Você tem empatia pelas vidas ao seu redor, pela sua vida, pelas futuras, pelo lugar que te abriga. São utilizadas entre 10 e 20 mil litros de água para produzir apenas 1 quilo de carne bovina. Outros tipos de carne e produtos animais também requerem um aporte de água muito superior ao de alimentos vegetarianos. Eu quero deixar muito claro que eu não tô aqui atacando quem come carne, até porque até os meus 19, 18 anos eu comi carne a minha vida inteira. Foi um hábito que eu sempre tive, mas é muito importante que a gente repense as formas do nosso consumo, a quantidade que a gente consome, o que a gente consome, as origens que a gente tem, que a gente investigue quais são as empresas, o que elas têm por trás disso, a forma como elas tratam, tudo isso. Então, quando eu falo que eu tô no caminho para me tornar vegana, meu maior e acredito que um dos únicos obstáculos que eu ainda tenho é a alimentação. Eu tenho uma grande dificuldade em cortar derivados de leite na minha dieta. E ovo também. Tipo, todo mundo fala, nossa, mas você não come nem ovo. Cara, eu aprendi isso em biologia, vi filmes sobre galinhas que são confinadas em gaiolas minúsculas e ficam no escuro produzindo uma quantidade de ovos absurda, que não é o comum, não é o natural delas. Elas estão com o relógio biológico delas totalmente errado e numa produção massiva e... Meu, é bizarro. Se vocês pararem pra investigar tudo isso, vocês vão entender o quanto que é sujo esse meio, é sujo. E em outras questões, por exemplo, produtos que eu tenho aqui em casa de maquiagem, cabelo, shampoo, condicionador, tudo isso eu tenho sempre buscado produtos que não fazem testes em animais, que não tenham nada de origem animal, porque testes em animais são outras coisas terrivelmente cruéis que acontecem, que na minha opinião não faz o menor sentido.
E agora vamos para algumas perguntas que vocês me fizeram. A Nicole, minha amiga maravilhosa, perguntou receitas fáceis para fazer em casa, almoço e janta. Isso é uma coisa meio engraçada. Apesar de que a gente costuma sempre cozinhar aqui em casa, a gente não faz nenhuma receita muito mirabolante, muito diferente, mas se vocês quiserem eu posso inclusive fazer um vídeo sobre receitas, sobre coisas, o que eu costumo me alimentar no dia a dia, mas basicamente eu costumo comer as mesmas coisas que eu comia antes, então arroz, feijão, legume, farofa, sei lá, verdura, essas coisas. E por vezes eu acrescento alguma outra coisa no meu prato que seja substituto. Então, um hambúrguer vegetal, carne de soja, essas coisas, mas nada muito mirabolante, assim, tipo, muito. Olha que legal. Mas eu também vou deixar aqui embaixo alguns perfis que eu sigo que postam receitas deliciosas, que ensinam coisas incríveis e que vão ajudar muito. Próxima pergunta é da Rai Duarte. Se eu parei de vez ou fiz transição, se foi difícil e se eu tomo suplemento. Eu parei de vez o consumo de carne. Tô na transição para o veganismo, como eu já falei. E não foi difícil, foi muito difícil. Eu acho que a parte mais difícil, que a gente tem uma ligação muito afetiva, principalmente com a comida. Eu acho que assim, as outras vertentes, seja vestuário, maquiagem, essas coisas, é muito mais fácil porque você acha produtos de uma qualidade tão boa quanto e que satisfazem o que a gente tá procurando. Alimentação, não. Principalmente, eu tenho uma ligação muito afetiva com comida. Então, um dos grandes motivos de eu não ter conseguido cortar por completo derivados de animais na minha alimentação é por causa disso. Eu lembro que me chamavam de bezerra, porque desde pequena eu tomava muito leite, assim, leite com achocolatado, essas coisas. Tomava, tipo, uns 2, 3 copos por dia. E tudo hoje em dia tem derivados, queijo, requeijão, coisas até que você acha que não tem, mas tem derivados. Então, assim, essa foi minha maior dificuldade. E tá sendo essa adaptação. Então, a minha ligação afetiva com a comida. Mas a partir do momento que eu entendo a causa pelo que eu tô fazendo isso e os benefícios que isso pode trazer, inclusive pra minha saúde, porque o leite, além de ter sido uma indicação, acho que de todos os médicos que eu já fui na minha vida, principalmente porque eu sou intolerante à lactose, porque eu tenho, como eu falei no outro vídeo, adenomiose, rinite, sinusite, tudo isso, o leite agrava inflamações no nosso organismo. Então, o consumo de leite, primeiro que o leite que a gente consome de supermercado, essas coisas, o leite industrial mesmo, ele tem 1001 componentes, não é um leite puro como ele vem da vaca. Ainda tem muitos dados que, se você for parar pra investigar as vacas, como elas ficam com aqueles máquinas realmente para extrair o leite na teta e tudo mais, isso acaba machucando e às vezes o leite vem com sangue, com pus. Chega a ser nojento mesmo, mas a gente não se dá conta, novamente, da dimensão que isso tem. E não, eu não tomo suplemento. Essa foi uma grande preocupação quando eu me tornei vegetariana. Era que se seria necessário, principalmente por causa do meu peso e tudo mais, que eu tomasse algum suplemento. Mas desde então, todos os exames de sangue, eu fiz check-up geral, fiz tudo o que vocês imaginarem. E minha saúde só melhorou. Inclusive o nível de proteínas que eu tenho, acho que foi no exame de sangue que fizeram, de quando eu consumia carne era mais baixo do que agora. Então, assim, os substitutos que eu encontrei, eles deram conta super do recado, então não foi necessário em momento algum. Até porque quando você se abre, quando você corta a carne e derivados do seu prato, você se abre para novas possibilidades de alimentos que você nem sequer conhecia. A questão de nutrientes e vitaminas. A Letícia Lemos, linda, me perguntou. Bom, foi o que eu acabei de falar. Não foi algo que impactou na minha saúde. Varia muito de organismo para organismo. Já vi casos de pessoas que se tornaram vegetarianas e o corpo não deu conta, nem com substitutos
de suprir as proteínas e tudo mais, e a pessoa voltou a consumir carne. Então é muito importante que a gente também respeite o nosso corpo, respeite o nosso organismo, os nossos limites, até onde a gente pode ir, e sempre busque nos informar sobre formas. Tem um acompanhamento com um nutricionista. Eu cheguei aí em nutricionista que me passou várias receitas, várias opções, tudo que era importante eu supri nesse momento. Então é muito importante que a gente faça esse tipo de acompanhamento para saber o que é ideal para o nosso corpo, porque o que é ideal para mim não necessariamente é o ideal para você. Cada corpo precisa suprir coisas diferentes e cada organismo funciona de uma forma. A Ana Clara perguntou como substituir a proteína no almoço e o preparo dela. Um dos meus maiores substitutos atualmente é a carne de soja, porque a carne de soja é impressionante como ela tem várias utilidades. Tipo assim, você consegue encontrar ela de vários tipos diferentes, desde hambúrguer, carne mesmo, parecendo uma carne moída e vários tipos de coisa. E eu, pessoalmente, acho ela muito saborosa, dá pra você temperar de várias outras formas. E eu acho que ela se assemelha muito, não muito, mas se assemelha um pouco à carne. Então, quando eu tô com vontade de comer algo que lembre carne mesmo, a carne de soja ela é uma grande aliada, e fora que ela é uma grande fonte de proteínas, mas fora isso, verduras e vegetais que são verde escuro, espinafre, brócolis, feijão, castanhas no geral, amêndoas, oleaginosas, acho que essa é a palavra. Todas essas são grandes fontes de proteína, mas novamente é sempre muito importante a gente estar fazendo um acompanhamento. Mas no meu almoço e preparo, geralmente é carne de soja. Geralmente a gente compra aqui em casa hambúrguer de soja ou coxinha com carne de soja. Várias coisas que prepara, tipo, mega fácil. Tipo, às vezes você só frita, assa, refoga, é super tranquilo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando como é a rotina de comida aqui. A Duda Ribeiro perguntou dificuldades na transição e onde buscar referências. Eu acho que, além da dificuldade que eu falei da relação afetiva com a comida, eu acho que uma grande dificuldade que eu enfrentei, que eu enfrento ainda, é a questão de achar lugares que você possa consumir de uma forma mais tranquila. Principalmente aqui em São Paulo, que eu fico impressionada. Você vai em qualquer lugar, às vezes eu só quero comer um arroz com feijão, mas o feijão tem bacon. Tipo, até as possibilidades que você teria se restringem. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade que eu tenho, de ir em lugares que tenham opções, pelo menos uma opção que seja 100% sem nada de origem, sabe? Essa é uma grande dificuldade de achar substitutos. Por exemplo, manteiga é uma coisa que eu sinto muita falta. Aqui em casa a gente compra uma manteiga vegana. É um pouco diferente, mas assim, pra fazer receitas e coisas do tipo que você geralmente quer usar manteiga mesmo, ela é perfeita. Mas já não é o tipo de coisa que eu encontro em todo supermercado, em todo lugar, enfim. E onde buscar referências, eu acho que, principalmente hoje em dia, a internet nos aproxima muito disso. Existem milhões de páginas, eu vou deixar várias que eu costumo utilizar aqui embaixo, que são ótimas referências. Sempre estão postando referências de lugares e tudo mais, e receitas e várias informações bem interessantes. A Ju Scalia perguntou receitas alternativas, tipo um estrogonofe de palmito. Ela falou que não necessariamente eu preciso ensinar a receita, mas onde a gente consegue achar, ter acesso a isso. Como eu falei, várias páginas aqui embaixo que eu vou deixar ensinam essas receitas. É super mais acessível do que a gente acha que é. Não sei como é na região de vocês a questão de supermercado, mas aqui em São Paulo a gente acha muito, eu acho pelo menos com muita facilidade, várias coisas interessantes, desde você achar uma feijoada congelada no supermercado vegana para você preparar, a coxinha, vários outros substitutos, então às vezes acaba facilitando. Fora que essas receitas que você consegue preparar em casa mesmo acabam sendo mais em conta ainda. A Su Linda perguntou alimentação infantil e estilo de vida. Alimentação infantil eu acho muito importante,
para qualquer outra pessoa, mas principalmente para crianças, que vá procurar um nutricionista, de preferência um nutricionista que seja especializado, que entenda, tenha algum estudo sobre o assunto, porque eu já fui em nutricionistas que não eram especializados no assunto e eu senti muita falta disso. Depois que eu fui numa nutricionista que era especializada em atender pessoas que faziam dietas vegetarianas, veganas e tudo mais, eu vi uma diferença absurda, tanto nas receitas que ela me passou, quanto dela entender as necessidades que meu corpo precisava enfim. E observando, ver como é a adaptação da criança, entender, explicar para ela como funciona e tudo mais, você respeitar também o espaço dela e respeitar o organismo dela, como é a aceitação dele, ver se a saúde dela também tá toda ok, o que ela tá precisando repor, o que não tá. E a alimentação infantil já é uma coisa delicada, porque crianças, no geral, muitas vezes têm problemas para comer. E eu acho muito importante a gente explorar essa variedade que pode ter no prato. Muito importante a abertura ao diálogo. Eu já vi muitas crianças que, a partir do momento que foram explicadas, às vezes os pais nem eram vegetarianos ou veganos, mas a partir do momento que elas entenderam que o que tinha por trás de comer uma carne ou algo do tipo, elas mesmas resolveram parar, falaram, olha, eu não quero mais fazer isso. Então eu acho que o diálogo é muito importante, a gente entender isso. Uma ótima referência é a Bela Gil. Ela tem 2 filhos, ela tá sempre postando receitas incríveis que ela faz para as crianças, às vezes que as crianças mesmas preparam. E é legal porque você consegue explorar vários tipos de alimento, explorar várias coisas e é bem interessante. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre a minha experiência, meu ponto de vista. E, por favor, me contem o que vocês acharam, o ponto de vista de vocês sobre as experiências e tudo mais. Vamos conversar. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram conversar, por favor, estou à disposição. Tanto nos comentários, por inbox, por onde vocês quiserem. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo enorme.